Graça e paz, queridos. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Diga para alguém do lado, diga assim: nós estamos na casa do Pai. Eu queria pedir que você que está sozinho, procure alguém e fica do lado dele, por favor. Fica do lado de uma pessoa. Não fica só, eu não quero você só hoje. Fique do lado de alguém, por favor. Você está só aqui, ó. Procura alguém, fica perto de alguém. Fica perto de alguém. Pega na mão dele aí, por favor. Pega na mão dele. Olha para ele e diga assim: esse lugar. Não, fala com uma autoridade para que ele possa saber que você está falando. Olha para ele. Olha nos olhos e fala assim: esse lugar é um lugar diferente de todos os lugares que você frequenta. Diga: aqui não é o shopping, não é uma farmácia, não é o supermercado, não é uma padaria, não é uma pizzaria, não é uma churrascaria. Diga: aqui é a casa de papai. Diga de papai. Diga: foi constituída, foi reservada. Diga: para eu e você cultuarmos a Ele e oferecer a Ele o nosso culto racional. Escuta. Você precisa entender que quando você entra pelas portas, você não está num lugar comum. Você não está. Quando você entrar pelas portas, esquece o teu celular. Esquece. Você tem que estar aqui. Porque quando você vai para uma audiência, você não pode entrar com o celular. Esquece. Não se comunica com as pessoas enquanto você está aqui. Porque quem vai perder não são elas que estão lá. É você que está aqui. A unção do Espírito, ela é sensível. Porque Deus é Espírito. Você entende isso? Então quando você estiver no santuário, fica ligado. Fica ligado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus virá num abrir e piscar de olhos. E um abrir e piscar de olhos é equivalente a 7.000 milésimos. 7.000 milésimos é a metade de um segundo. O que Deus precisa para mudar o contexto da sua história é um abrir e piscar de olhos. É muito rápido. A morte, quando ela vem, quando alguém tem uma parada fulminante, ela vem e leva a pessoa no sopro. Às vezes você vem para o santuário e você quer ouvir uma palavra de revelação, você quer ouvir uma profecia. Você precisa entender que existe uma diferença de profecia e de revelação. São dois contextos diferentes. Só que naquele dia, naquele momento, Deus não quer usar ninguém para você. Deus quer falar diretamente com você. Mas como Deus vai falar com você se você não está atento? Como Deus vai falar com você se a sua atenção é para as outras pessoas? Como Deus vai ministrar algo na sua... Sim, pai, eu sei. Como é que Deus vai ministrar algo na sua vida se você está aqui de corpo presente, mas você está se comunicando com pessoas lá fora que não tem compromisso com o Pai, não quer saber de estar na presença do Pai? Você entende isso? Aleluia. Olhe para o seu irmão, olhe para ele, pegue na mão dele. Olhe nos olhos dele e pergunte assim, diga: você está bem hoje? Aleluia. Nós viemos prestar um culto ao nosso Pai. Nós viemos dar a Ele a nossa adoração. O salmista Davi diz no Salmo de número 116, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida? Olha aqui para mim. Tu acha que tu tens tudo que tem porque tu é bonita, porque tu és inteligente, porque tu és o cara ou a mulher? Não. Tu tens o que tens porque Deus é bom. Tu tens um emprego porque Deus é bom. Tu tens uma casa porque Deus é bom. Tu tens vestes porque Deus é bom. A Bíblia diz que nós somos comparados, olha aqui, a germes. Germes só se vê com microscópio. Você não consegue ver os germes que estão pairando aqui. Se você colocar um microscópio, você vai ver. Aleluia. Então nós estamos hoje aqui para adorar.
Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando isso aqui para você antes de ministrar, que eu vou ser rápido hoje, porque assim que eu dobrei o joelho ali, o meu pai começou a falar umas coisas comigo. E eu preciso que você entenda isso. Existe um mundo físico, um mundo natural, que é esse que nós estamos. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando você começa a orar, você sai da terra e entra em uma outra dimensão. Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai segurar na mão de alguém aí, vamos fazer dupla de 2. Já vai procurando alguém aí, se vira para ele assim, ó, segura nas 2 mãos dele. Vamos fazer dupla de 2. O que vai acontecer agora? A gente vai orar apenas alguns minutinhos. Escuta, alguns minutinhos. Quando você começa a orar, um dos significados da palavra oração é a aproximação da pessoa de Deus por meio de palavras ou pensamento. Quando você começa a orar, olha aqui, Deus está ali. Quando você começa a orar, você vai andando. Você vai andando. Você vai andando. Você vai andando. Quanto mais tempo de oração você tem, você começa a alcançar níveis. Níveis. Você está entendendo? 3 horas de oração. Aleluia. 3 horas de oração. Quando você ora 3 horas, você ainda está na carne. O que está prevalecendo em você é a sua carne. 4, 5 horas de oração, você vai estar na dimensão da alma. O que é a alma? Sentimento, emoção, vontade, desejo e pensamento. 6, 7, 8 horas de oração, você está na presença dele. Quando você chega na presença dele, você não pede nada. É ele que ministra sobre você. É ele que libera sobre você. Então eu quero aconselhar você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chegue cedo. E quando você chegar cedo aqui, dobra o teu joelho. Sabe, coloca no teu coração, Pai, 2025 vai ser diferente na minha vida. O culto começa às 6 horas, eu vou chegar às 5. 1 hora de joelho, conversando com o Senhor. Sabe, aleluia. Não é o teu pai que vai ganhar com isso, não é a tua mãe que vai ganhar, não é o teu namorado, não é o teu filho, é você, aleluia. Não, nessa noite. Vamos começar a orar, vamos começar a orar. Mas eu não quero que você ore com a boca fechada, nem em silêncio, não. Abra sua boca e verbalize isso. Verbalize isso, verbalize. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Eu não quero que você fique em silêncio. Abra sua boca e comece a orar. Tu és bem-vindo, meu rei. Olhe para o seu irmão, pegue nas 2 mãos dele assim, ó. Pega nas 2 mãos dele aqui, ó. E comece a orar com ele. Comece a orar. Oh. Vem. Abra os céus de Brasília, Jesus. Abra os céus do Guará, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre esse lugar. Vem sobre esse lugar. Vem. Tem um povo aqui que está te clamando, vem. Vem, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. A tua palavra diz que tu estás à porta e tu bate. E se eu abrir, tu vai entrar e ceiar comigo. E nessa noite eu abro a porta para tu entrar. Seja bem-vindo, meu Rabi. Só oramos 4 minutos até agora. Oh, tu Rami Blatsal e Mundial Plefasai.
Terrible amante, amante eu plefa surrimir. Ore com ele, ore com ele. Aqui, o irmão aqui de pé. O irmão aqui. O varão de óculos aqui. Ora com ele aqui, ora com ele. Ora com ele. Tu remiblia sai. Eu vou entrar naquele lugar, eu vou. Vou fazer o que tu não podes, vou mudar o que tu não muda. Eu vou. Os teus olhos vai contemplar o que nesses dias que se antecipam vai acontecer ali. Por tua causa a sepultura de alguém no meio da tua família eu fechei. Tacamante assurrimio, brabante o plafa sorrimi. Levante suas mãos. Levante suas mãos. E cante assim: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva. Diga, mostra. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Levante as suas duas mãos assim, ó. Só quero, só quero. Só quero, só quero. Só quero, só quero. Diga isso para ele nessa noite. Diga: só quero, só quero. Só quero, só quero. Só quero, só quero. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Declare isso nessa noite. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está.
Vamos igreja, vamos igreja, vamos igreja. Que se abra os céus. Toca meu filho, toca meu filho. Toca, toca, toca. Aonde? No nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. A nossa fé, oh, grande Deus. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver. Diga isso, diga. O céu, oh, a terra clama, oh, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em... Levante as mãos e diga: aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer O que nenhum homem fez, vem fazer, que a história nunca viu. vem cumprir. O descrito Somente as vozes para encerrar. Aviva-nos. Somente as vozes, somente as vozes. Vem fazer, que nenhum homem fez, vem fazer, que a história nunca viu. vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Você pode aplaudir o Senhor? Não, 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 não. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, podem sentar. Eu tenho poucos minutos ali. Hoje se comemora a Páscoa. E é interessante que eu estava meditando nisso, sabe? Apesar de que é um calendário que se tem anual. Todo ano é a mesma coisa. Semana Santa se comemora a mesma coisa. Se fala da mesma coisa. Se fala do mesmo assunto. E eu perguntei: Pai, o que eu devo compartilhar com os irmãos hoje? Aleluia. Eu escutei quando aquela voz meiga disse assim: fale sobre vida e morte. Vida e morte. Diga comigo: vida e morte. Diga para o irmão que está do seu lado, olhe para ele e diga assim: vida e morte. E eu quero compartilhar com vocês em poucos minutos, que eu sei que a hora já se foi, uma história bem interessante, um texto bem interessante, um fato bem interessante. E que dentro do contexto desse fato, nós vamos ver a manifestação da glória do Pai. Nós vamos ver a ação do Pai, o agir do Pai, a intervenção do Pai. E quando o Pai ele entra em uma causa, a mudança. E quando essas mudanças se estabelecem, elas não mudam hoje e amanhã volta a ser o estado que era outrora. Não. Ela muda agora e ela vai produzindo uma mudança dia a dia. Por quê? Porque a minha vida e a sua vida, segundo a Bíblia, nós estamos vivenciando ela, caminhando. Se eu estou caminhando para algum lugar, eu estou indo. E eu e você temos a responsabilidade, diga comigo, eu tenho uma responsabilidade
Não. Tem pessoas que não falaram. Fala de uma forma que você possa ouvir o que você fala. Diga, eu tenho uma responsabilidade de saber para onde eu vou e aonde eu vou chegar. Você precisa entender que nós não somos um clube de futebol. Você precisa entender que nós não somos uma comunidade que não tem uma identidade. Nós somos uma igreja. Nós fomos comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E como igreja, nós não somos dessa terra. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma instrução dizendo que nós somos forasteiros. Um forasteiro não sabe aonde reclinar a cabeça. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar, depois ele está em outro lugar. Porque um forasteiro, aleluia, ele não permanece durante muito tempo ali. A igreja é assim. A igreja está caminhando, mas caminhando para onde? Olha para o seu irmão e diga assim, eu estou caminhando para o céu, e você? Olhe para ele, bata no peito e diga assim, o meu destino é o céu. Qual é o seu? Aleluia. Quem vai para o céu aqui? Levante a mão e dá um glória a Deus aí bem alto. Porque, escute, eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso saber quem eu sou e aonde eu vou chegar. Porque se eu não tiver essa convicção em mim, quem é que vai ter por você? Se você não tiver a convicção da sua salvação, é o seu marido que vai ter? É o seu filho que vai ter? É o seu namorado ou namorada que vai ter? É o governo que vai ter? Não! Quem tem que ter a convicção da minha salvação sou eu. Por quê? Porque eu preciso saber quem eu sou e para onde eu vou. João vai escrever no capítulo de número 1, no versos 10, 11 e 12. Está escrito assim, eis que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas para todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de ser feitos ou chamados filhos de Deus. Quem é filho aqui? Quem é filho aqui? Se expressa aí. E como filho, Jesus nos fez uma promessa. Ele disse, eu vou para o meu Pai. E eu vou preparar. E quando tudo estiver pronto, Ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para nos buscar. Cristão, ou melhor, eu vou usar o linguajar para você poder entender. Crente que não está esperando Jesus hoje, ele corre o risco de perder a salvação. Aleluia, você entende isso? Eu estou caminhando para o céu e eu sei que a qualquer momento vai haver um rapto aqui. Porque a Bíblia vai dizer em João que aqueles que partem do Senhor, eles dormem. Eles entram em repouso. Olha que interessante. Então eu e você precisamos entender que nós somos um povo diferente. Eu costumo dizer que eu não sou normal. Aleluia. Diga para o seu irmão, diga assim, você não é normal, irmão. Diga, você é anormal. Mas, ô pastor, por que você está dizendo isso? Porque uma pessoa normal vive por aquilo que vê, mas o anormal vive por aquilo que crê, irmãos. E nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 18. Se você puder colocar aqui na tela, eu te agradeço, querido. O meu tempo é aquele ali? Ok. Mateus capítulo 9, versículo 18. Eu faço questão que você encontre na sua Bíblia. Mateus 9, 18. Pastor, eu posso descer? Ok. Essa luz aqui, ela fica me encandeando um pouquinho. Vamos lá. Eu não vou cansar vocês, tá? Eu vou ser bem rápido naquilo que eu vou falar. Estamos falando sobre Páscoa. E isso aí vai trazer para nós uma mudança. Uma mudança. Todas as vezes que alguém traz sobre si uma mudança, ela estabelece uma atitude. Uma atitude promove uma ação e uma ação produz uma reação. A nossa vida, ela consiste em tomadas de decisões por meio de uma atitude que você tem. Você pode ter uma atitude agora e ela pode mudar o contexto de uma nação. Você pode ter uma atitude agora e ela pode provocar morte na vida de muitas pessoas. Então,
interessante aqui que Mateus, é Mateus que está escrevendo esse texto. Uma coisa é você falar que o morto ressuscitou. Outra coisa é você conhecer o morto que ressuscitou. Uma coisa é você falar que um cego enxergou. Outra coisa é você conhecer o cego que enxergou. Muda. E Mateus está escrevendo um fato que ele presenciou. Ele estava lá nesse momento. Então ele vai nos escrever dizendo assim: enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou-lhe: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Mateus está falando a respeito de um homem chamado Jairo. Esse homem, diz a Bíblia, que ele era o maioral da sinagoga. Ele era um homem religioso. Ele era aquele homem que cuidava da parte espiritual daquela região. Além disso, ele era um homem íntegro, era um homem de caráter, era um homem que tinha vida no meio da comunidade. Era um homem que tinha respeito e respaldo para falar as coisas e para tomar decisões, onde todos o ouviam. Era tão bom, não é? Que todos os cristãos fossem assim. Era tão bom, não é? Que apenas a sua palavra bastasse. Aleluia! Era tão bom que só o seu testemunho vai gerar transformação de vida na vida de alguém. Sabe por quê? Porque nós somos observados por 3 olhos: o de Deus, o do diabo e dos homens. Tudo que você faz, alguém vê. Diga isso para o irmão do lado, diga para ele. Diga assim: tudo que você faz, diga, alguém está vendo. Aleluia. 3 olhos nos observam: de Deus, do diabo e dos homens. Então, esse Jairo, ele era um homem, para você poder entender, eu vou usar um linguajar, ele era um homem poderoso. Ele era um homem influente. Ele era um homem que muitas pessoas queriam ter do lado. Ele era um homem influente. Então era uma pessoa boa de estar, boa de se conviver, boa de se ter um relacionamento. Por quê? Porque na nossa vida vai haver momentos de necessidades, e essas necessidades precisam ser supridas, e muitas delas são supridas por pessoas que a gente conhece, por amigos que a gente faz, por oportunidades de relacionamento que Deus nos dá, de ter com alguém, e lá na frente aquele alguém ser bênção para nós. Sim ou não? Esse homem, ele era assim. Mas um grande problema começa a se estabelecer-se dentro da casa dele. Dá uma olhadinha para o seu irmão do lado e pergunta assim: tem algum problema difícil dentro da sua casa? No meio da sua família? Aleluia. Olha para ele e pergunta assim: você está passando por alguma situação que você não está conseguindo resolver? Olha aqui. Jairo estava bem financeiramente, Jairo estava bem espiritualmente, ele era o maioral da sinagoga, ele era um homem espiritual. Jairo estava bem nos seus relacionamentos, Jairo estava bem diante das pessoas, Jairo estava bem diante das autoridades da região onde ele estava. Então lá fora ele estava bem, só que o problema se estabelece dentro da casa dele. E tudo na vida de uma pessoa começa em casa. Aleluia. Não adianta você ser o namorado, a namorada, o marido, a esposa lá fora que todo mundo quer ter. Não, você precisa ser o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai e a mãe que os dentro da sua casa sempre quis ter. Se estabelece lá. E que problema foi esse? A Bíblia vai dizer que a filha dele, chamada Talita Cumi, começa a padecer por meio de uma enfermidade. E essa enfermidade vai se agravando a cada dia. A gente que cuida a gente que tem filho, né? Às vezes uma criança, ela começa a ter febre, a febre vai aumentando, e quando ela chega a 38, 37, 39, você precisa ficar atento para que essa criança não tenha uma convulsão. Então, quando é à noite, você não pode dormir, entende isso? Enquanto a febre dela não baixa, você precisa estar ali de guarda, sabe? Colocando lá um pano, uma toalhazinha molhada nela, nos pés, na cabecinha dela, para que a febre possa baixar. A Bíblia vai dizer que a situação dessa menina, ela se agravava a cada dia, ela piorava a cada dia. Até chegar um momento em que ele pega todos os recursos que ele tem e ele não consegue resolver o problema. Escute, conhecimento é bom demais, dinheiro é uma maravilha,
Aleluia. Status é excelente. Até você ter seguidor é bom. Mas só que tem problemas que ninguém consegue resolver. O dinheiro não resolve, o amigo não resolve, o governo não resolve, o prefeito não resolve, o deputado não resolve. Aleluia, você entende isso? E aqui era um problema assim. A Bíblia vai dizer que esse Jairo, que está passando por esse problema dentro da sua casa, ele convive com as pessoas lá fora. E quando você convive com mais pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Eu estou convivendo com esse grupo de pessoas aqui, e eles começam a tratar de alguns assuntos relacionados a esse grupo. Aqui já é outro assunto, aqui já é outro assunto, aqui já é outro e sucessivamente. Então são informações de diversas formas que eu vou ter a respeito de uma população, de uma comunidade, de um grupo de pessoas, a respeito de grandes autoridades. Então ele começa a escutar algumas coisas que na região de Cafarnaum passara um homem chamado Jesus de Nazaré, aleluia, e aonde esse homem passava, havia milagre. Quem precisa de milagre aqui? O meu pai disse hoje à tarde para mim que ia ter milagre hoje aqui. Aleluia, aleluia. Ei, diga para o seu irmão: todo lugar, fale mais alto que ele não ouviu, diga: todo lugar deixará de ser comum quando Jesus passar por ele. Diga: a sua casa, a partir de hoje, vai deixar de ser comum, porque Jesus vai entrar na sua casa daqui a pouco. Ele ouve falar. E quando alguém que é uma autoridade eclesiástica, uma autoridade religiosa, que ela vive dentro de um contexto de vida, e que ela escuta que alguém chegou na região, e que esse alguém está fazendo algo diferenciado daquilo que é de costume ela saber ou ouvir, vai despertar nela uma curiosidade de querer saber quem é este homem e como é que isto acontece. Então o que Jairo faz? Ele vai conversar com umas pessoas, e as pessoas chegam para ele e falam assim: seu Jairo, eu fui curado, eu era cego e agora estou vendo, eu era paralítico e agora eu estou andando, aleluia, eu era surdo e agora eu estou ouvindo. Seu Jairo, o meu filho estava completamente possesso por uma legião de demônio, e agora ele não tem mais espírito imundo, ele foi liberto. Quando você está no patamar em que Jairo está, quando você tem uma vida que Jairo tinha, quando você é quem Jairo era, começa a nascer nele, por meio daquilo que ele ouviu, uma curiosidade. Essa curiosidade vai mexer com as suas emoções. Sabe por quê? Porque tudo que você vê e tudo que você ouve, desde quando você nasceu, vem para sua mente, desce para o coração. Mente e coração é alma. Aleluia. E o que é a alma, pastor? Sentimento, emoção, vontade, desejo e pensamento. Então, quando as suas emoções, quando a sua alma, quando os seus pensamentos, por aquilo que ele ouviu falar de Jesus, alguma coisa começa a mexer dentro, olha que interessante, começa a mexer dentro dele. Mas sabe por que começou a mexer dentro dele? Porque a Bíblia diz em Hebreus 4:12, porque esta palavra, João diz que Jesus é a palavra, porque essa palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela faz separação entre juntas e medulas. E ela está apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ei, sabe o que é uma medula? É a sustentação do corpo. Sabe onde é que a palavra vai? Lá na sustentação. Aí quando ela entra dentro da sua mente, sabe o que é que acontece? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pegue na mão de alguém, jogue ele para lá, para cá e diga assim: você já está sendo liberto nessa noite, aleluia. Não, fale mais alto para ver se ele acorda. Diga: você já está sendo liberto nessa noite, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque a verdade liberta.
Então, quando ele começa a ouvir que havia um homem chamado Jesus, sabe, aquelas palavras veio para a mente e desceu para o coração, alcançou as suas emoções, ele começou a sentir algo diferente, cujo ainda ele nunca tinha sentido. Então começa a nascer dentro dele uma perspectiva de querer saber quem era este homem que curava as pessoas. Oh, glória! Você sabe qual é um dos maiores privilégios de um crente? É falar de Jesus para as pessoas. Aleluia. Era para mim chegar em Brasília ontem. Deus mudou tudo. E Deus me levou para o Rio de Janeiro. Era para eu ficar num hotel ontem à noite. Deus não deixou eu ficar no hotel. Eu passei a madrugada toda pregando, ministrando para as pessoas no aeroporto lá no Rio de Janeiro. E quando eu começava a ministrar, as pessoas começavam a chorar. Aleluia. Aleluia! Olha que interessante. Uma das coisas excelentes que existe e que eu durante esses 34 anos, que já viajei o Brasil todo, 27 estados, alguns países, já ministrei para muitas pessoas. Um dos maiores privilégios para mim é quando eu sento com alguém e eu começo a falar das maravilhas do meu Pai. Sabe? Ele vai curando você. Ele vai produzindo em você algo, porque a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, e quando ela entra, ela vai começando a mudando alguma coisa lá dentro, e esse homem começou a imaginar, eu quero conhecer quem é este homem. Só que enquanto ele sabia disso, a situação da filha se agravava, a situação da filha ia de mal a pior, até o momento em que ele chega a uma conclusão, que a filha está morrendo. Aí agora há um interesse nele, de querer conhecer quem era Jesus. Olha para o seu irmão e pergunta assim: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Tem uma ordem sendo liberada hoje. Tem um decreto sendo liberado hoje. Fique quieta. Existem guerras que você não vence falando, não vence se esperneando. Existem guerras que se vencem no silêncio. E isso que você está vivendo, você precisa ficar quieta. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieta. A sua quietude vai provocar, aleluia, vai provocar uma reação diante de algumas pessoas que estão ao seu redor, e elas mesmas vão entrar em conflito, e elas mesmas vão dizer: Deus é com ela, Deus é na vida dela, Deus vai fazer o que prometeu, Deus vai cumprir o que disse, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Interessante que quando a senhora sentou lá na mesa, aleluia, eu lhe vi entrando dentro de um avião. Olha que interessante. Eu lhe vi, antes da senhora falar que ia fazer aquela viagem, eu lhe via dentro de um avião. Eu disse: Senhor, por que ela está entrando dentro desse avião? Aleluia. Aí aquela voz falou no meu espírito e disse assim: eu tenho propósitos grandes para realizar na vida dela e através dela. Eu levo ela para alguns lugares onde na concepção dela, na mente dela, nos pensamentos dela, ela vai estabelecer algumas coisas. Só que eu sempre mudo a rota. Só que eu sempre mudo o contexto. Olha que interessante. Se Deus não faz isso com você, pode falar que eu paro de pregar e vou embora agora. Deus disse para mim: eu sempre mudo, quase nunca acontece do jeitinho que ela quer. Porque todas as vezes em que ela ora a mim, ela usa as seguintes palavras: faz na minha vida a tua vontade, leva-me aonde tu quiseres, faz de mim aquilo que tu queres, da forma que tu queres, porque eu estou aqui para te servir do jeito que eu sou. Eu estou aqui para te servir com o que
eu tenho. Eu prolongo os teus anos de vida. Eu faço algo grande. Em poucos meses tu vai ver as mudanças que eu vou estabelecer. Porque eu entro no seio da tua família e eu mudo o contexto de 3 circunstâncias e situações, as quais há um tempo atrás começou a acontecer. Eu sou Deus da mudança. Eu sou Deus que faço cessar a guerra. Eu sou Deus que muda situações e vou te fazer uma grande surpresa por esses dias. Estejai tu atenta, porque esta viagem não é só para o teu descanso. Vou usar as tuas mãos, vou curar algumas pessoas e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem era esse homem? Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo de número 2, ou até mesmo no 1, vai nos falar sobre quem era esse homem. Quem era esse Jesus? Quem era esse homem que veio para mudar a nossa história? A Bíblia diz que Deus, sabe, no seu planejamento, Deus na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele estabelece um plano de resgate. Ele estabelece um plano para que Ele pudesse ter acesso novamente ao homem e o homem ter acesso a Ele, como no jardim do Éden. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia ao jardim para estar com Adão. Para estar com Adão. Você já pensou? Você já pensou o que é você estar com aquele que governa Brasília? Todo dia. Você já pensou o que é você estar com aquele que você acorda, aí de repente tem alguém lá do outro lado das fronteiras, que está na UTI, aí você acorda e você fala assim: bom dia papai, visita fulano de tal, que está lá do outro lado, tira ela da UTI. E poucos minutos depois, você recebe uma ligação dizendo: fulano de tal saiu da UTI. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que esse Deus faz um planejamento. E todo o planejamento de Deus, ele é bem arquitetado. Ele é bem estabelecido de uma forma muito minuciosa. Deus visita primeiro uma mulher estéril chamada Isabel. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela não tinha filhos. Já era em uma idade avançada. Seu esposo era Zacarias. Ele servia no santuário. Olha que coisa. Eu vinha falando para o irmão Marcos, né? É Marco? A Mauri. Eu falei para ele assim, sabe quando é que o crente, ele é muito, mas muito abençoado em tudo, quando ele se envolve com o reino. Quando ele se envolve com o reino. Pega na mão de alguém, por gentileza, e diga assim: você quer ser muito abençoado em todas as áreas da sua vida? Balança, ele fala assim: deixa de ser preguiçoso e se envolve com as coisas do seu pai. Aleluia. Porque quando eu cuido daquilo que é do meu pai, o meu pai cuida daquilo que é meu. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do céu e as demais. Essa palavra coisa, no original significa coisinha. E as demais coisinhas que você precisa, Ele acrescenta. Ele acrescenta. Aleluia. Você entende isso? Então, quer ser abençoado? Pare de fofocar. Quer ser abençoado? Pare de se importar com a vida dos outros. Quer ser abençoado? Se envolva com as coisas do seu pai. Está vendo essas cadeiras vazias que estão aí? Quer ser abençoado? Quantos amigos você tem no Instagram? Quantos amigos você tem no WhatsApp? Convida eles para estarem aqui. Quer ser abençoado? Prega o evangelho. Quer ser abençoado? Ei, para de falar do governo, para de falar das crises, para de falar da economia, para de falar, faz o L, para de falar isso ou aquilo. Ei, Brasília não precisa ouvir mais isso, estão saturadas. Brasília precisa ouvir que é um Jesus que cura, que sara, que liberta, que transforma, que regenera, que fortalece, que vivifica, que santifica, que perdoa pecado, escreve o nome no livro da vida e prepara o homem e a mulher para
para morar no céu. Dá uma chacoalhada no seu irmão, balança ele, diga assim: comece a pregar o evangelho, comece a dizer que Jesus é bom, e você vai ver o que é que vai acontecer. A Bíblia diz que Zacarias estava envolvido com as coisas do Pai, no santuário. E quando ele estava no santuário, um ser aparece. Esse que aparece para Zacarias era Gabriel. Gabriel é o anjo do anunciamento. Ele vem para anunciar. Quando ele aparece para João, ele olha para João e fala assim: tu vais ser pai. João olha para ele e diz assim: impossível, eu já estou em idade avançada, minha mulher é estéril, não pode ter filho. Ele olha e diz: porque tu duvidou, tu vai ficar sem falar até a criança nascer. Quem era essa criança? João Batista. Quem era a esposa de Zacarias? Isabel. A Bíblia diz que outrora a casa de Isabel, ela era reconhecida pela sociedade por uma casa onde a presença de Deus não estava, por uma mulher onde a glória de Deus não se manifestava. Sabe por quê? Porque quando você vai ler o Velho Testamento, você vai descobrir que uma das funções da mulher era gerar filhos. E quando esta mulher não gerava filhos, principalmente do sexo masculino, para se dar continuidade à linhagem do homem ou do esposo, ela era improdutiva, para nada ela servia, ela não se destacava. Se a mulher não se destacava, não honrava o seu marido. Se o marido não era honrado, a sua linhagem não era honrada, os seus filhos não eram honrados, a sua casa não era honrada. Aleluia! Então a vergonha estava na casa de Isabel, a insatisfação estava na casa de Isabel. Eu posso até imaginar, eu vou conjecturar aqui agora, porque não está escrito na Bíblia, é uma ideia minha, eu vou conjecturar, e eu fico imaginando Isabel indo talvez no supermercado, Isabel passando nas ruas, e as outras mulheres conversando porque conversa, as outras pessoas falando porque falam, e quem sabe elas diziam: o marido é obreiro, o marido serve no santuário, o marido foi escolhido, mas a mulher não gera filhos, a mulher é estéril, a mulher é improdutiva, Deus não está nessa casa, Deus não abençoou essa família. O que ela cometeu? Qual foi o pecado dela? Qual foi o erro dela? Quem sabe outra pessoa disse: mas o erro não é dela, ou melhor, o erro não é do marido, o erro é dela. Essa mulher de fato é assim, ou daquele jeito, ou daquela forma. Era assim que se comentavam. Porque as pessoas comentam as coisas a nosso respeito. Você entende isso? Aquilo que você vive na tua casa, no seu condomínio, os vizinhos falam. Se o teu marido tem um carro, os vizinhos falam. Se os teus filhos, como eles vivem, a forma que eles vivem, o comportamento deles, os vizinhos falam. O comportamento do teu marido, a postura do teu marido, as pessoas falam. A forma que você se veste, a cor do seu cabelo, a sandália que você usa, as pessoas falam. Aleluia, aleluia. Então a casa de Isabel era conhecida dessa forma. Você já imaginou o que é você ser conhecido dessa forma? Não. Eu acho que você nunca passou por isso. Eu acho que você nunca passou por um momento de vergonha, de humilhação, de você chegar no lugar. Isso é tão difícil, sabe? De você ouvir. Você chegar num ambiente, você saber que as pessoas que estão ali estão falando mal de você. Isso dói por dentro. Isso machuca. Aleluia. Aleluia. Mas naquele dia, oh glória, aleluia. Diga para o seu irmão: naquele dia, aleluia. Pega na mão dele aí, levante a mão dele e fala assim: é hoje, é hoje. Naquele dia, o céu desceu sobre a linhagem de Isabel. Quem estava ali não era um homem comum. Quem estava ali não era um cidadão terreno ou da terra, não. Quem estava ali era alguém que veio do céu, oh glória. Era um anjo ministrador, era o anjo Gabriel, era o anjo do anunciamento. E Gabriel só desce à terra para anunciar. E os anúncios de Gabriel são anúncios de boas novas, são anúncios de vitória, são anúncios de milagres. A Bíblia vai dizer que ele olhou para Zacarias, ele vai para casa. Dias depois, Isabel está grávida. Você pode imaginar a cara das pessoas? Quando a notícia se espalhou, porque a notícia se espalha, aleluia.
Dá uma olhadinha para o seu irmão aí, dá uma olhadinha para ele e fala assim, não fala, mas fala assim feliz, fala feliz, assim, sorrindo, fala assim, a notícia vai se espalhar, aleluia. Diga assim, porque a partir de hoje a história vai mudar, a partir de hoje a situação vai mudar, a partir de hoje não vão falar por desonra, a partir de hoje não vão falar dizendo que na sua casa não tem jeito, que os seus filhos é criminoso, que os seus filhos são drogados, que suas filhas são prostitutas, somos namã de ocerreble, afassa comonte. Agora vão ter que aceitar e dizer: Deus visitou a casa de Isabel, Deus visitou a casa de Isabel, o milagre aconteceu lá. Por quê? Porque a mulher era estéril e agora vai ser mãe, vai ser mãe, aleluia. Eu posso imaginar, gente, deixa eu falar aqui bem baixinho, bem baixinho. Olha aqui para mim, deixa a criança lá. Olha aqui para mim, deixa a criança lá. Olha aqui para mim. Existem pessoas que têm a cara cínica, gente. Cínica. Ela fala mal de você. Depois ela chega com uma cara mais cínica. Eu te amo, meu amor. Vem comer comigo. Vem jantar aqui na minha casa. Existem pessoas assim. Eu posso imaginar as pessoas visitando Isabel. Deus visitou você, não foi? Aleluia. Deus visitou a sua casa. Você está alcançando a bênção de Deus. A Bíblia diz que ela engravida. Os tempos passam. Aproximadamente depois de alguns meses. Agora não era no santuário. O anjo não vai visitar um homem no santuário. O anjo entra em uma casa. Uau! Uau! Isso é extraordinário, quando o céu desce sobre o templo, isso é maravilhoso. Agora, quando o céu desce sobre uma casa, estando eu nos meus aposentos, disse Maria, entre 13 a 14 anos de idade, quando o anjo me visita. E quando ela vê o anjo Gabriel, ela se assusta. Ele olha para ela e fala assim: não tem mais em mim receber. Eu sou Gabriel e Deus me enviou para te trazer o anunciamento. Tu vais ser mãe. Como eu posso ser mãe? O que vai ser gerado no teu ventre será gerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou conjecturar aqui agora. Eu acredito que ela disse assim: mas ô seu anjo, segura aí. Dá um stop aí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Como é que vai ser essa história? Como é que eu vou lidar diante da sociedade? Quando a sociedade olhar para mim e ver que eu estou grávida, sem estar casada. Ô seu anjo, me explica aqui uma coisa. Como é que a minha família vai olhar para mim e vai descobrir que eu estou grávida e que eu nem casei ainda? Se a lei diz que quando uma mulher faz isso, ela está condenada à morte ou sentenciada à morte. Ô seu anjo, como é que vai ser esse negócio? Parece-me que eu estou vendo, vou conjecturar de novo. O anjo Gabriel olha para ela e fala assim: não se preocupa não, Maria, aleluia. O poder do Altíssimo te envolverá, porque para Deus nada é impossível. Maria fica grávida. Passam-se alguns meses. Isabel vai dar à luz. Mora nas montanhas da Judéia. A Bíblia diz, a história diz que Maria vai à sua casa. E quando Maria chega na sua casa, saúda Isabel. Ao ouvir a voz de Maria, o texto vai dizer em Lucas que a criança começa a se mexer. Foi a primeira criança, antes de Jesus, ser tocada pelo Espírito. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a criança mexe, porque estava cheia do Espírito Santo. Agora, olha que interessante. Isabel foi visitada por várias pessoas. Quem sabe levando presente, quem sabe dando elogio, quem sabe levando um bolinho, tomando um café. Mas a Maria não. Quando João Batista nasceu, ele recebeu muitos presentes, ele recebeu muitas homenagens, estou conjecturando, mas quando o Rabi da Galileia nasceu, não. Ela estava só, ela estava isolada. Só que aconteceu uma coisa: João Batista recebeu aplausos da terra, João Batista recebeu reconhecimento da terra, João Batista, aleluia, recebeu elogios da terra. Mas quando o meu Rabi nasceu, a Bíblia vai dizer que o céu se abre, desce um coral angelical, e esse coral de anjos começam a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ei, o céu desceu. O céu desceu. O céu desceu. E a Bíblia diz que esse menino nasce
com um mês, com 8 dias, é apresentado, com um mês é circuncidado. Depois ele sai de cena, ele aparece com 12 anos. Depois ele sai de cena e aparece com 30 anos, que era a idade que um judeu se tornava adulto, não 18, mas 30. Por isso que o ministério de Jesus começou com 30 anos. E ele aparece. A Bíblia diz que ele vai procurar o seu precursor. O que é um precursor? É alguém que vem antes de alguém com um propósito. Qual é o propósito? Preparar o caminho para essa pessoa passar. Quem sabe nesse ministério tem precursor? Quem sabe nesse ministério tem alguém que não é das plataformas? Quem sabe nesse ministério tem alguém que não toca? Quem sabe nesse ministério tem alguém que não é profeta? Quem sabe nesse ministério tem alguém que não tem visões, que não foi agraciado com os dons espirituais? Mas eu tenho convicção que tem pessoas que são precursores, aleluia. Tem pessoas que abrem caminhos para outros passarem. Tem pessoas que abrem caminhos para que outros possam ir. Tem pessoas que trazem honra para que outros sejam honrados. A Bíblia vai dizer que João Batista veio. Interessante que eu fui estudar um pouco sobre ele. Meu Deus, o tempo já se foi. Eu fui estudar, estou só na introdução. Eu fui estudar um pouco sobre João Batista. Eu não vi João Batista curar um cego, curar um paralítico, ressuscitar um morto, multiplicar pães, andar sobre as águas. Por quê? Porque ele veio. Sabe para quê? Ele disse: eu vim para vos trazer um evangelho de arrependimento, mas eu já vos anuncio que depois de mim virá um. E quando ele vier, eu não serei digno de desatar as sandálias dos seus pés, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fique de pé. Eu estou bem cansado porque de ontem para cá eu só dormi 3 horas. Mas pensa no cansaço que hoje eu estou com vontade de pregar. Se deixar aqui eu emendo até amanhã e não canso. Sai do seu lugar e vem para cá. Sai do seu lugar e vem para cá, toda a igreja. Eu vou ficar só na introdução porque não deu tempo. Vem para cá, toda a igreja. Saia do seu lugar, não quero ninguém aí atrás. Estamos no culto de Páscoa, que é denominado Páscoa, porque o Senhor trouxe para mim esses dias o significado bem mais poderoso e maior sobre o sacrifício. Eu não quero ninguém lá atrás, vem todo mundo para aqui, ó. Fica nesse meio aqui, ó. Fica nesse meio aqui. Aqui, eu não sei o que é que você está fazendo. Eu vi você sentado num quarto, em uma mesa, estudando. E eu vi quando uma luz veio sobre a sua cabeça. E o Senhor disse para mim: eu vou agir no intelecto dela. E eu vou trilhar novos horizontes na linha do conhecimento na vida dela. E eu vou tornar ela grande. É impressionante quando Deus fala as coisas para mim. Ele fala de você aqui e Ele me mostra o que vai acontecer na sua vida lá na frente. O caminho abriu e eu via você caminhando. E é interessante que eu via as fases da vida que você vai viver. Aleluia, aleluia. É tempo, esse tempo agora, 2025, é um ano que você precisa se reservar mais. É um ano que você precisa olhar para você. É um ano que você precisa prestar atenção por algumas coisas que Deus já está trazendo para você. Que Deus já está fazendo com que você sinta, fazendo com que você veja. Às vezes você está assim e de repente vem os pensamentos, vem algumas coisas na sua mente e você pode até achar que é coisa da sua mente, mas não é. É o Espírito de Deus trazendo e estabelecendo um planejamento de crescimento na sua vida. Guarde isso. Guarde isso. Cadê a pastora? A pastora? Vem aqui, pastora. Não, aqui pode ser por aqui, pode ser por aqui. Pode ser por aqui. Corra aqui, corra aqui. Põe a mão no coração dela. Olhe para mim. Quando você sentou ali, eu vi uma porta rústica, bem antiga. E Deus me levou lá na sua adolescência e me contou uma história. Lá atrás. Sabe quando você... É impressionante. Eu comecei a ouvir e ele foi falando. Depois que ele relatou algumas coisas para mim, eu ouvi ele falando assim: veja, eu vi escrito o nome reconstrução.
E aí eu vi uma parede. E eu vi um ser construindo a parede e colocando tijolo por tijolo. Mas o que eu achei interessante é que o material que ele usava para colocar os tijolos no lugar não era algo normal. Não era algo comum. Tu és um milagre de Deus. Tu não eras para estar viva. Três vezes em 2020 tua sepultura foi fechada. Labrocanduti profiassau e terrimibio. Lacamandio nassau e terrimid. Que interessante. Para mim o seu corpo abriu todo agora. Abriu todo. Você crê nisso? Abriu todo. Rebio. Lamudio serrimiblia façai. E o Senhor está dizendo para mim que algumas inflamações que você está no corpo, hoje Ele vai te curar. Jesus está aqui, gente. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu quero só que você me ajude. Eu quero só que você vai orando aí, vai adorando aí. Oh, tu quer me arrasar? Alabanduti profiassau e termi. As dores das pernas vão cessar. Deus de cado tiafau e termiblio. Camultiplese. As dores dos braços que tu tens sentido nesses últimos dias também vai cessar. Derreui amandiopli façal e a terra brafaço comontre. Labramando teu sergue a forremi nos teus ossos. O meu Deus está dizendo: eu vou tocar hoje. Já tarababa faça tu te plese de rimi. Camante preste, põe a mão no ventre dela, porque amante osterremi, tu não vai levar nenhum corte aí. Tu não vai levar nenhum corte aí. Terrevi tu rabapapa tu terremi. Glorifica, igreja. Glorifica, igreja. Glorifica. Oh, oh, oh. Oh, tu já sabe. Adurababa dia façal e terremidio. Andugio plefaçal e terremidio sabe. Durababa, recebe a cura. Recebe o toque de Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Para governar as nações em amor. Que ruja o leão. E que a terra estremeça. Eu tô vendo escrito o nome Providência na tua majestade. Eu tô vendo escrito o nome de Saída. Jesus. Deus está dizendo: Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. uma grande vitória chegará. Hoje Deus está trazendo para gente provisão. Sobre o trono De justiça, diga. de justiça, Levante as mãos e cante. eternamente Haverá. haverá um rei. Ele voltará. Ele voltará Levante as mãos, por favor, e cante. para governar As nações as nações em amor. em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante. Diante da Oh. majestade Oh, de Jesus. que ruja o leão, Ruja o leão. que a terra estremeça Terra estremeça diante
Bote a mão no coração dela. A morte não vai te levar. O percurso está sendo mudado nessa noite. O percurso de uma viagem que tu irias fazer está sendo mudado, porque tu iria sofrer um acidente automobilístico. Tu não iria mais viver. Mas ele veio para te dar vida. A sentença de morte contra você está sendo quebrada, está sendo cancelada, está sendo destruída. Estou vendo escrito o nome Lourdes. É minha mãe, sua mãe. Lourdes. Olha que interessante. Eu vi escrito na frente dela o nome Lourdes. E ela está dizendo que é a mãe dela. Olha que interessante. Ela morreu. Lamanto que o serrebre afassal e derguia. Camute o plefassar. Estenda as mãos para cá. Segure ela aí, pastor. Segure ela. Estenda as mãos para cá. Deus me deu o nome da mãe dela. E ela está dizendo que a mãe morreu. E o Senhor está dizendo que está dando um livramento de morte a ela. Esse ano iria ter algumas percas na sua linhagem. Iria. O diabo lutou para você não estar aqui hoje. O diabo não queria que você viesse. Porque hoje Deus está liberando um decreto na sua história. Não é na sua vida, é na sua história. Algumas coisas vão começar a se alinhar, vão começar a mudar. E Deus vai te proporcionar uma mudança tão grande que até de residência tu vai mudar, que até de situação tu vai mudar. Andublia sargia forremiblia céu e tergia. Estenda as mãos para cá. Turababa jocelia manjo. Não enterre-me, Pai. Cante, 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 cante. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Segure na mão do seu irmão, eu já vou passar para a pastora. Cadê a família dele? Vem aqui, meu bem. É seu pai, é? Seu esposo? Desculpa. Pegue nas duas mãos dele, por favor. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi,
Bote a mão no coração dele. Vai, vai, vai. O descendente. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Bota a mão assim. Vira pra cá, vira pra cá. Você virar pra cá. Como se você vai arrancar alguma coisa. Olha aqui pra mim. Começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Vai, vai o descendente, vai. O homem mais notável. Ele ama, ele ama, ele ama. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Mais uma vez, mais uma vez. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Segura na mão do seu irmão, por favor. Eu já vou terminar por causa da hora, mas eu quero orar. Segure na mão dele. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, Senhor, abençoe essa pessoa que está aqui. Visite a casa dela. Entre nesses cômodos. Tem 3 situações que ela tem vivido e ela já está num propósito contigo. Responda isso. Até o dia 1º, faça algo. Até o dia 1º, mude isso. Até o dia 1º, dê uma ordem. Até o dia 1º, mude circunstâncias e situações. Senhor, abençoe esta família. Daramanjo, sterreple afau e terremi, andubi até gostaui. Prabandu, tu vai ver o que eu vou fazer na vida dele. Os teus olhos vão contemplar em pouco tempo o que eu vou fazer e as mudanças que serão estabelecidas, porque eu sou um Deus de resposta. Adujo serre, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nesta noite e abençoe, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar dando glória. Essa irmã que está aqui na minha direção, faz assim. Aqui, ó. Levanta a sua mão aí, por favor. Por favor, pastor, eu já vou passar para você, tá? Eu vou descer aqui para falar com ela, depois eu já passo para a pastora. Podem sentar, igreja. Seu esposo, ele tem coisas que ele não pode fazer por você. Existem, para você poder entender, você está caminhando com ele. Existem coisas em 2025 que Deus vai estabelecer na vida de vocês dois. É uma junção que vai vir. Quando essa junção for liberada, vai haver uma concordância. E junto com essa concordância virá uma multiplicação. Em feitos. As coisas vão fluir. As coisas vão acontecer. No entanto, tem coisas em 2025 que será estabelecida na sua vida. Tem coisas que Deus vai tratar com você. Tem coisas que Deus vai mudar em você.
Tem coisas que Deus vai liberar para você. Você entende isso? Eu estou vendo escrito o nome na sua frente, preparação. Preparação. De fato, Deus colocou você na vida desse homem. Decamantius terreui, labravatuti prosau e termibliofaui. Por causa da tua oração, esse homem ainda está vivo. Dandudio sedia prasturrimi. Labramandio faço que mitios termi. Deus diz assim: não desista, não pare, Decamantrio, não retroceda, não ouça, não ouça, não ouça, não ouça, não ouça palavras que alguém profere, palavras que alguém diz. Labramandios termi. Porque tudo que tu quiseres a respeito dele, tu me perguntas e eu vou te responder. Tu colocas diante de mim e eu vou trazer para ti as verdades que tu não conhece, as coisas que os teus olhos não vê. Há uma chamada ministerial que eu tenho na vida de vós, porque desde o ventre eu vos separei para algo grande na terra. Tu vai ver o que eu vou fazer até o mês de setembro na tua história, através das tuas mãos, e as mudanças que eu vou estabelecer na tua vida e no meio da tua família. O início de uma nova estação se aproxima, o início de um novo tempo se aproxima, o início de um novo momento se aproxima, e sou eu, Deus, que vou proporcionar, e sou eu, Deus, que vou fazer. Dentro dessa porta que já está aberta, eu vou abrir outra porta, e tu vai saber que eu sou Deus dos mistérios. Os sonhos que tu tem tido nesses últimos meses, sou eu que estou permitindo para ministrar algo em ti, para que tu possas entender algumas questões que tu tens vivenciado nesses últimos meses. Mulher, tu és preciosa aos meus olhos. Mulher, eu te amo, e eu vou fazer, sim, mulher, milagres na tua vida, e muitos da tua casa e da tua família vai saber e entender que eu ainda sou Deus de milagre. Homem, eu te separei para algo grande. Vou eu colocar na tua mão algo grande. Vou eu estabelecer uma situação em que tu vai usar as seguintes palavras: verdadeiramente Deus ainda faz milagre. Eu visito 3 pessoas neste território. Falarei a estas pessoas algo a teu respeito, e tu vai ver as respostas que tu terás, e o meu nome será engrandecido. Assim diz o Senhor. Quantos podem aplaudir a Jesus?